Amém, queridos. É muito bom poder louvar ao Senhor nesta noite, mas nesse momento eu convido a você também a aquietar o seu coração e vamos ouvir também a voz do nosso Senhor falar conosco. Maravilhoso nós termos essa oportunidade de louvar, adorar e bendizer, e daqui a pouquinho nós também teremos as oportunidades para nós testemunharmos de tudo que nós tivemos a oportunidade de viver no ano de 2021. Então nós não passaremos as orações nem a gratidão agora, nós passaremos daqui a pouco. Mas vamos para a palavra de Deus, convido a você que pegue comigo a sua Bíblia e juntos vamos fazer então a nossa proclamação. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração receptivo. Estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, no início da história de Daniel. Se o som incomodar muito, os irmãos tenham a liberdade de fechar a porta, os vitrôs, aumentar um pouco mais a velocidade dos ventiladores, mas se der para continuar, fiquem da forma como está. Só avisem o Anderson, o Ricardo está na porta, só avisar ele também. Daniel capítulo 1, a partir do verso número 1, assim nos diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sabem ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o verso número 8 assim diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos ler de novo o verso 8, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. Amém, queridos? Pedi que o irmão Anderson, pode acender essa daqui, por gentileza, amado? E que o irmão Surpresa nos eleve a Deus em oração. Ele já sabe que é ele. Brincadeira, que o irmão Silvio, né, nos eleve a Deus em oração. Está queimado, irmão Silvio? Tomou sol? É.
E nós queremos agradecer por tudo que já aconteceu aqui, vocês foram cantados, Pai. Verdade, Pai. Irmãos, com muito propósito de adorar. Amém, Jesus. O Senhor tenha recebido um cheiro suave, Pai. Agora nós estamos diante da tua palavra, e a palavra essa que é viva, que é eficaz, que fala aos nossos corações. Sim, Pai. Jesus. Nós queremos te pedir que tu uses o teu servo. Em nome de A Jesus. tua palavra, Pai, que o Senhor dê a ele sabedoria, que o Senhor dê a ele discernimento, Pai, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Sim, Deus. E que nós possamos assim ouvir a tua palavra, e não só ouvir, mas que nós possamos também colocar em prática tudo que temos aqui ensinado, tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Continue conosco, Pai, nessa noite. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos procurar ter a nossa atenção ao máximo à palavra do Senhor, mesmo com as bombas, né, os rojões. Eu sei que fica difícil, né? E também o nosso coração desejoso em subir lá em cima para ver o que nós temos assado. E o sono também, né? Porque o relógio biológico também vai dando esse horário, a gente vai começando a cair, né? Quando a gente passa dos 30, esse horário, o nosso olho vai ficando mais pesado. Mas vamos tentar nos ater ao máximo possível. Quando nós lemos a história de Daniel, muitas vezes ela passa muito batida, né? Nós temos muitos conceitos aqui, muitos deles que são interessantes. E quando nós lemos aqui, muitas vezes nós não compreendemos tamanha essência que contém aqui nesse relato aqui do profeta Daniel. Nós nos encontramos hoje exatamente igual Daniel, vivendo um momento de mudança, onde não há opção de escolha. Daniel não pôde escolher, assim como também nós não podemos escolher. Nós não podemos escolher ficarmos mais uma semana em 2021. Então estamos sem opção de escolha. E a vida, ela nos leva a essas mudanças. Elas são obrigatórias. Essa mudança, ela pode até não afetar em nada a nossa vida, porque amanhã, ou daqui a 1 hora, mais exato, né, será o dia 1º, já será o ano de 2022, e as mesmas contas que nós tínhamos em 2021, nós vamos ter amanhã. Então, o ano vai ser novo, mas as contas serão velhas, né? O ano vai ser novo, mas os problemas que nós temos hoje, amanhã nós teremos da mesma forma. Teremos que enfrentá-los da mesma forma, né? Quem dera houvesse uma mágica que virou o ano, então virou tudo, as contas acabaram, ficamos ricos e não temos mais ar. Mas a vida não é desta forma, né? Ela nos leva a mudanças, mas muitas vezes as mudanças elas não nos afetam na integridade. Muitas vezes essas mudanças elas podem ser benéficas. E aqueles que conhecem a história de Daniel, hoje vai ser difícil, né? Aqueles que conhecem a história de Daniel sabem que essas mudanças foram benéficas e muito ainda para a vida dele. Mas são benéficas porque aqui sim existe uma opção de escolha. Aqui sim, neste momento, em transformar a mudança numa opção que não muda nada ou numa opção que é benéfica. Aqui sim não depende do acaso, não depende da circunstância da vida, depende exatamente de nós. Logo vem, como nós já falamos, a segunda-feira, logo vem o sábado, logo vem o nosso próximo salário, logo vem os velhos problemas. E nós queremos viver 2022, eu pelo menos quero assim, e creio que você também, queremos viver 2022 muito melhor do que 2021. E querer, infelizmente, não é viver, mas mudar atitudes, aí sim é viver melhor. Vamos nos contextualizar um pouco aqui na história de Daniel, para nós entendermos um pouco aqui do que estava acontecendo. Daniel, ele estava nesse exato momento que nós lemos aqui, vivendo o pior momento da nação de Judá. O pior.
A nação de Judá aqui, ela tinha cerca de 700 anos. E ela foi uma nação muito vitoriosa. Mais do que a nação de Israel. Ela sobreviveu mais de 300 anos do que a nação de Israel. Mas neste momento, a nação de Judá estava vivendo o pior momento da sua história. Porque foi o momento exato aqui quando ela foi destruída. As pessoas foram mortas, os idosos ali foram mortos ao fio da espada. Os jovens e os homens de meia idade foram levados acorrentados para a Babilônia para servirem de escravos. As mulheres foram levadas para servirem de escravas. Muitas crianças foram mortas. E aqueles que conseguiram fugir ficaram, a Deus dará, sem comida, sem trabalho, sem dinheiro, esperando apenas o momento para morrer de fome. Então, dentro da nação, Daniel estava vivendo o pior momento daquela nação. Daniel também estava vivendo o pior momento da sua vida familiar. Ele estava separado de todos os seus familiares. Ele era um jovem e foi levado sozinho ali para o palácio do rei Nabucodonosor. Com certeza, os seus avós, bisavós, se é que ele tinha nessa época, foram mortos ao fio da espada. Outros familiares dele precisaram fugir e estavam em lugares incertos, e ele mesmo estava escravizado. Ele não foi levado como um funcionário, como alguém que foi promovido. Ele estava aqui no palácio de Nabucodonosor, acorrentado, preso, escravizado. Ele não estava lá a passeio, estava lá escravizado. Daniel também vivia o pior momento da sua vida financeira, porque tudo o que os de Judá tinham, se eram plantações, se eram animais, se eram bens, se era dinheiro, se era ouro ou prata, tudo foi perdido naquela batalha. Eles perderam tudo. Tudo foi roubado. Não tinham mais nada. Então Daniel estava vivendo o pior momento da sua nação, o pior momento familiar, o pior momento financeiro da sua vida e o pior momento do seu relacionamento. Pode ver que a esposa dele, em momento algum, é citada. Em momento algum. Ele não era um jovem solteiro. Diz o texto aqui que ele já era da linhagem real. Ele já era considerado da linhagem real. Ele já era um jovem casado. A esposa dele não é citada. Pode ser que ela estava escravizada em outro lugar da Babilônia. Pode ser que ela estava até morta no meio da guerra, ninguém sabe. Ou até mesmo abusada, escravizada. Algo terrível também estava acontecendo. Então ele estava vivendo o pior período da sua vida. Estava no momento de mudança, mudando de nação e passando o pior momento da sua nação, pior momento familiar, pior momento da sua vida financeira e o pior momento do seu relacionamento. Queridos, você acha que Daniel entrou em Nabucodonosor como? Em Nabucodonosor, não, na Babilônia como? Sorrindo, alegre, dando feliz ano novo para as pessoas, com certeza com o coração destruído. E o pior de tudo, não havia uma única esperança para ele. Porque se ele foi lá para ser escravo, ele ia trabalhar por um prato de comida e esperar o momento da morte. Trabalhar todos os dias, da hora que acorda, a hora de dormir, levar as chicotadas quando fosse necessário, comer um prato de comida muito simples e aguardar a morte. Não havia outra solução, não havia outra forma, não havia mudança de vida para ele. Mas é interessante que mesmo ele olhando que era dali para a sepultura, ele teve uma atitude que transformou totalmente a sua vida. Uma simples atitude, que nada tinha a ver com o que ele estava vivendo,
mas uma atitude que trouxe uma transformação real e verdadeira para a sua vida. Daniel teve a atitude que transformou todo esse cenário que nós comentamos aqui, de destruição terrível e falta de esperança, no melhor momento da vida dele. Talvez, queridos, nós aqui no Brasil estamos vivendo situações similares. Devido à pandemia, ou eu estou muito enganado, pelo menos até a minha idade, os irmãos aí que são mais velhos podem dizer isso, eu não vi momento pior na nossa nação até os dias de hoje. Eu não vi pior momento da nossa economia do que nós temos vivido hoje. Eu não vi piores conflitos familiares. E, aliás, como em 2021 nós nunca atendemos tantos conflitos familiares como nós temos vivido nos dias de hoje. Não sei se os irmãos já viram piores do que isso, mas são contrastes terríveis que a nossa nação está vivendo. E Daniel, vivendo esses contrastes terríveis, ele foi super vitorioso e muito abençoado. E olha que ele não ganhou na Mega da Virada. Nem comprou a telecena de Ano Novo, muito menos foi lá girar o peão da casa própria. Nada disso. Muito pelo contrário, uma atitude que ele teve mudou toda a história da sua vida. E o mais importante, queridos, essa atitude foi tão grande na vida dele, e ele foi tão perseverante nessa atitude, que nós vemos no último versículo do capítulo de número 1, o verso 21, por quanto tempo Daniel foi abençoado e por quanto tempo ele viveu perseverante naquela mudança de vida dele. Olha o verso 21. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Eles foram levados escravos para a Babilônia. E do dia que eles chegaram a ser escravos até o 1º ano do rei Ciro, se passaram 43 anos. Então Daniel foi perseverante na sua mudança de atitude pelo período de 43 anos. O nosso problema é que a gente muda a atitude, passa 2 dias, a gente volta para as coisas velhas, né? Mas não, ele foi perseverante por 43 anos. E a atitude dele está no verso de número 8, onde diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, a atitude de Daniel foi apenas essa. Ele escolheu, ele assentou no seu coração, ele definiu no seu coração não se contaminar. E logo, queridos, em poucos dias de mudança de atitude, já vieram mudanças na vida dele. Observe o verso de número 15. Assim diz: e ao fim dos 10 dias, não dos 43 anos, somente em apenas 10 dias, pareceram seus sembrantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção dos manjares do rei. Então, mudanças vieram na vida dele quando ele passou a ter uma atitude em apenas 10 dias. Um prazo muito curto, mas uma definição no seu coração, uma tomada de atitude, trouxe mudanças para a vida dele. Observe também o verso 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem, que eram 3 anos, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Agora, atenção ao verso 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que os reis lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. Quantas vezes mais inteligentes? Em apenas 3 anos, 10 vezes mais inteligentes.
Então, foi mudança de vida, que não foi o Réveillon que trouxe, mas a atitude de Daniel de escolher não se contaminar. Trouxe tanta mudança assim para a sua vida. Então, vamos analisar um pouco o que seria essa atitude, nós escolhermos não nos contaminarmos. Escolher não nos contaminar é nós sairmos da influência desse mundo. Deixarmos de lado a influência que esse mundo traz. Ou seja, nós não termos os mesmos conceitos que esse mundo tem. A nossa felicidade, queridos, ela não está baseada no que esse mundo pode nos proporcionar, mas a nossa verdadeira felicidade está baseada em Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O Senhor Jesus fala para os seus discípulos: e essas coisas eu vos escrevo, para que vocês tenham alegria, e a alegria de vocês seja completa. Onde está a alegria completa dos discípulos de Cristo? Na palavra de Cristo. Essas coisas eu vos escrevo, essas coisas eu vos falo, eu lanço a minha palavra, para que a alegria de vocês seja completa. Então, amados, aqui está a nossa alegria, num relacionamento verdadeiro e diário com Cristo. Esta é a alegria completa que nós podemos ter. A certeza da nossa salvação, a vida eterna, saber que somos eleitos de Deus e somos agraciados, porque somos cheios do Espírito Santo. Então, amados, que não venhamos a trocar esta alegria, que não venhamos a trocar o nosso relacionamento diário com Cristo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Skype, esse é antigo, né? Pelo Twitter, mais moderno, né? Melhorou, né? Muito menos, queridos, pela TV, pela novela, pelas piadas, pelo entretenimento. Não troque os seus momentos de relacionamento com Cristo. Tenha relacionamento com Cristo diário, todos os dias. Escolha verdadeiramente não se contaminar. Essas coisas é se sobrar tempo. Porque nós fazemos o contrário, né? A gente chega do trabalho, a gente vai para a rede social, a gente vai responder o WhatsApp, a gente vai ver o Facebook, as atualizações, a gente vai ver o que tem lá no Twitter, o que colocaram hoje, nós vamos ver, né, se é alguma frase interessante. Aí, se sobra tempo, a gente vai orar. Se sobra tempo, a gente vai ler a Bíblia. Vamos fazer o contrário. Vamos chegar em casa, ter o nosso relacionamento com Cristo, ter o nosso período de oração, e se sobrar tempo, a gente responde o WhatsApp. Se sobrar tempo, a gente vai para o Facebook. Se sobrar tempo, a gente vai até para o Skype. Volta para ele, né? Se sobrar tempo, a gente volta. E se sobrar tempo, fazemos outras coisas também. Aí a gente assiste uma televisão, assiste um filme. Mas primeiro, queridos, o nosso relacionamento com Cristo. Em momento algum, foi pecado, foi considerado pecado os outros jovens que comiam dos manjares do rei. Nunca foi considerado pecado. Como não é considerado pecado o que nós falamos aqui, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o antigo do Skype, o Twitter, nada disso. Assistir televisão não é pecado. Não é errado. Você pode fazer isso. Mas tenha as suas escolhas. Faça você mesmo as suas escolhas. Observe o verso 20. E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos. Desde quando o Facebook vai te fazer mais douto do que os outros? Desde quando o Facebook vai te fazer mais inteligente do que outras pessoas? Desde quando a televisão vai te fazer mais do que alguém em sabedoria e em conhecimento? Nunca. Nunca. Agora, a palavra de Deus, essa vai te fazer sábio. A palavra de Deus, essa vai te fazer mais douto do que os outros. Sim. Então, tenha um relacionamento com ela. E o nosso desejo, queridos, é que em 2022
seja um ano de melhoras para todos nós. Por isso que nós queremos viver, então, esses momentos de mudança. Então, tenha esta atitude de mudança. Primeira atitude, escolha não se contaminar. Segundo, escolha se alimentar. Você precisa alimentar a sua alma, você precisa alimentar o seu coração, você precisa se alimentar. Alimente, em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus. Alimente, em primeiro lugar, o seu relacionamento com a palavra de Deus. Primeiro, com a pureza da palavra. Existe um evangelho deturpado sendo pregado por aí, um evangelho longe da cruz, um evangelho que não prega salvação, um evangelho que não prega mudança de vida, mas prega prosperidade nessa terra. A nossa glória é na terra futura. Lá é a nossa glória. Então, queridos, cuidado com o evangelho que você vai ouvir. Segundo, tenha relacionamento com a integridade da palavra. Esse é muito importante. Nós lemos muitos versículos, mas aplicamos alguns. Aplique toda a palavra na sua vida. A integridade da palavra. Isso é muito importante para nós. Então, como aqueles jovens comiam apenas legumes, né, que nós lemos ali, eles não comiam meios legumes. Eles comiam os legumes inteiros. Então, tenham um relacionamento com a integridade de toda a palavra. É que a integridade com toda a palavra é difícil, né? Aliás, a integridade da palavra ela é difícil, porque ali diz que nós devemos dar a outra face, perdoar, orar pelos nossos inimigos, suportar uns aos outros, vida de santidade para os casados, uma só mulher, para os solteiros, aguardar até o casamento para as relações. Então, primeiro, tenha um relacionamento com Deus. Segundo, tenha um relacionamento com o povo de Deus. Se você for ter amigos, tenha amigos que te levem a Cristo. Tenha amigos que te levem para o caminho do Evangelho. Tenha amigos de oração. Eu já contei isso muitas vezes e eu sou muito grato a Deus por um amigo que Deus me deu quando eu tinha 18 anos de idade. E nós praticamente nos convertemos juntos. Fomos batizados juntos no mesmo batismo. Fizemos discipulado com o mesmo discipulador. E todos os dias à noite nós nos reuníamos para orar. Ele passava na minha casa, ou eu ia até a casa dele, e nós tínhamos ali momentos de oração. Nós podíamos ali conversar, quem sabe jogar um videogame, mas o mais importante, que o dia que eu estava tão desanimado, ele me levantava e falava assim, não, então hoje eu vou orar por você. E muitas vezes ele trazia a palavra de Deus para a minha vida. Então um amigo que sempre me aproximou de Cristo, e eu louvo muito a Deus pela vida dele. Agradeço muito a Deus também porque fomos ordenados ao ministério juntos também. E hoje o Senhor nos mandou para São Paulo e ele continua lá, na mesma igreja que nós pastoreamos por 5 anos. Que o Senhor continue abençoando a vida dele. Mas eu louvo a Deus pela amizade. Então, querido, você vai ter uma amizade. Tenha uma amizade que te leve a Cristo. Uma amizade que te faça cada dia mais um cristão melhor. Cada dia mais um servo de Deus. Cada dia mais uma pessoa compromissada com o reino de Deus. Também, queridos, invista no seu relacionamento familiar. Marido, invista na sua esposa. Nos seus filhos também, mas invista na sua esposa. Sempre se lembre que um dia a casa de 5 quartos vai ficar grande. Vai ficar grande, porque vai todo mundo embora, né? Quem vai sobrar lá? 2 estranhos? 2 que não têm amizade? 2 que não se conversam? 2 que já brigaram tanto que agora não conseguem um mais olhar para a cara do outro. Então, marido, invista na vida da sua esposa. Esposa, invista na amizade com o seu marido. Pais, invistam, depois de você investir na sua esposa, invista nos seus filhos. Mas no filho, querido, você invista no relacionamento.
Quando a gente fala invista no filho, a gente já pensa em fazer a poupança para a faculdade, né? Isso é bem coisa americana, né? Fazer poupança na faculdade, né? Mas invista no relacionamento com o seu filho. Tenha momento a sós, né? Marido, chega para sua esposa e fala assim, ó, hoje é eu e ele. Nós vamos no cinema, nós vamos no parque, nós vamos no shopping. Ah, mas eu quero ir. Não, você e seu filho. Outro dia, você e sua filha. Outro dia, deixa a esposa sair com o filho, invista no relacionamento pessoal com o seu filho. Irmão, seja o melhor amigo do seu filho. Irmã, seja a melhor amiga da sua filha. 2022, queridos, invista na sua vida financeira. E para quem gosta muito da teologia da prosperidade, nós vamos deixar aqui 2 conselhos para a sua vida financeira ser ótima em 2022. Primeiro, trabalhe duro. Segundo, volte para a faculdade, volte para a sala de aula, faça curso e melhore. Aí sim a sua vida financeira será excelente e melhor a cada dia. Amados, mas nada disso vai adiantar se em primeiro lugar você não colocar o seu relacionamento com Cristo. Se o seu relacionamento com Deus não for o primeiro, nenhum dos outros relacionamentos, nem o familiar, nem com o povo de Deus, nem com a sua vida profissional vai avançar. O primeiro tem que ser o seu relacionamento com Deus, porque observe agora o verso 17. Quem fez tudo isso na vida de Daniel? Verso 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento. O que mais Deus deu? A inteligência. O que mais Deus deu? Todas as letras e sabedorias. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Quem fez isso na vida deles? Os legumes que eles comiam? Não. Foi o Senhor. Eles tiveram a atitude, sim, de não se contaminar e de se alimentar. Investiram, como estamos parafraseando aqui, nos relacionamentos. Mas, em primeiro lugar, o relacionamento com Cristo. Este foi a chave de tudo. Que nesse ano você possa investir no seu relacionamento com Cristo. Que seja um novo ano, com novas atitudes, um relacionamento melhor com Deus, para que você possa viver Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, no decorrer do ano, elas nos serão acrescentadas. Pai de amor, nós ouvimos esta palavra, tão simples, um texto tão conhecido, mas que ela gere diferença em nossos corações, gere diferença em nossas vidas, que possamos, como Daniel, nos mudar em nosso coração, tomar esta atitude de não nos contaminar e de nos alimentarmos, mas que seja uma atitude perseverante, assim como Daniel, que durem não apenas 43 anos, mas que durem até o último respirar que o Senhor nos conceder nessa terra. Que em 2022, cada um dos meus irmãos aqui, que eu tanto amo, eles venham priorizar o relacionamento com Cristo em suas vidas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a oração, o contato com Cristo. Abençoe os maridos que em 2022 invistam na vida da sua esposa. Abençoe as esposas que em 2022 invistam na vida dos seus maridos. Os pais que invistam no seu relacionamento pessoal com seus filhos. Abençoe, ó Pai, as famílias desta igreja. Abençoe os membros desta igreja, que em 2022 tenham um compromisso real e verdadeiro. Compromisso mais sério
mais firmado e mais centrado com a tua palavra, Jesus. Com a vida de santidade, com a seriedade da transformação de mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. O Ministério de Louvor pode me auxiliar nesse momento. Vamos, no decorrer desta canção, entregar ao Senhor o nosso coração. Nós vamos nos aquietar ainda mais um pouco, daqui a pouquinho nós já vamos para o jantar. Nós vamos adorá-lo com essa canção, orando um pouco daquilo que nós ouvimos esta noite. Fazendo esta tomada de atitude e esta mudança de mente e mudança de coração. Tuas mãos eu descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e o que sou pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. E se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme teu querer e teu amor pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor.
te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus.